Se sente mal quando você não está fazendo nada? Você sente que você precisa estar ativo ou ativa para ser útil? Você sente que você precisa ter várias coisas para fazer no seu dia para que você tenha alguma utilidade, para que a tua vida tenha algum propósito? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E eu acho que agora, mais do que nunca, a gente precisa conversar sobre isso. É um assunto muito relevante e eu quero trazer a minha perspectiva com muito respeito, filtre o que fizer sentido para você, o que não fizer, né? E mais do que nunca também, mais do que isso, eu quero trazer reflexões. Antes de mais nada, a gente precisa entender, precisa recapitular o fato de que nós estamos em um mundo onde nós somos o tempo todo incentivados a correr atrás de alguma coisa, a sempre estar em busca de algo, a sempre comprar, consumir, pensar, fazer, curtir, compartilhar, nananã, sabe? Sempre nós somos incentivados, impulsionados a estar sempre agindo, e parece que é uma lista interminável de coisas que a gente precisa fazer para que a gente tenha alguma utilidade, a gente nem sabe por que a gente está fazendo aquilo, mas a gente está fazendo. Ou seja, a gente vive numa cultura imediatista, num mundo imediatista, porque os seres humanos fizeram ser assim, certo? Na essência do universo, a natureza, a própria natureza, ela não é imediatista. Ela traz o aprendizado, traz a consciência de que tudo é cíclico, que tudo tem um início, meio e fim e um processo para acontecer, certo? Né? Temos as estações do ano, temos o dia e a noite, né? Nós temos os meses, e esse processo todo vai acontecendo, as fases da lua, todo vai acontecendo naturalmente, porque o processo é de fato natural, né? A lei da evolução constante, que inclusive é uma lei universal. Então, a natureza traz isso. Quem foi que criou essa parada de ficar correndo atrás do tempo foi o ser humano, né? E a gente tem que começar a refletir, perceber que isso é real e como isso é real e como isso afeta a gente, porque muito disso são as causas das nossas crises de ansiedade, das nossas crises de pânico, do nosso processo depressivo e muito mais. Então, por causa do imediatismo, nós estamos constantemente em busca de algo, correndo contra o tempo, nadando contra a corrente. A gente está no piloto automático, a gente não para ver o que é a vida, qual que é o sentido da vida, qual é o sentido da nossa vida. Nós estamos, então, impacientes para esperar o tempo das coisas acontecerem. Nós queremos tudo para ontem, que tudo aconteça agora, que tudo tem que ser assim, tudo tem que ser instantâneo, tudo tem que ser, sabe, rápido. A gente não vive o momento presente. Então a gente fica acelerado, o resultado disso é a nossa mente acelerada, e a gente está nessa competição infinita contra o tempo, uma competição infinita contra os outros, e isso se torna um processo doentio. É como se essa questão faz com que a gente pense que é como se a vida se resumisse a prazos, a metas, a datas que você precisa cumprir, que você precisa atingir, as conquistas que você precisa ter, os sonhos que você precisa realizar. Só para começar, nós temos os protocolos da sociedade, né? Que a gente segue esses protocolos como se fosse uma obrigação, porque assim é imposto, sem ao menos questionar se aquilo é o sonho dessa pessoa, se é algo que ela realmente deseja fazer. Os protocolos da sociedade dizem que basicamente a vida é você nascer, você estuda, você cresce, aí você trabalha, você tem que fazer uma faculdade, aí você trabalha, você casa, você tem filhos, aí você trabalha, aí você morre. É isso, os protocolos da sociedade são isso. E não tem problema você querer casar, você querer fazer uma faculdade, você querer trabalhar, você querer, entende? Não é nem essa questão. A questão aqui é algo que você realmente quer, que você se questionou que é um sonho seu, ou é algo que simplesmente foi imposto, foi cobrado, e você simplesmente foi lá e fez sem ao menos se questionar. Então, através dessa cultura, a gente sempre tem algo a entregar, algo a fazer, algo a conquistar, algo
a correr atrás, algo a consumir, algo a comprar, sabe? É um negócio muito doido, muito doentio. Não há saúde mental que aguente isso. Também tem aquela questão daquela frase que dizem, né? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E aí o tempo vai passando, você vai ficando cada vez com menos tempo e mais cansado, mais exausto, mais ansioso, mais doente, mais depressivo. Então, obviamente, isso faz com que a gente se torne ansioso, depressivo, frustrado e mais um monte de coisas, certo? Ansiosos porque nós estamos sempre pensando no futuro, preocupados com o futuro, preocupados com o que a gente ainda precisa conquistar, como se ainda não fosse suficiente o que a gente já conquistou. Ou a gente fica frustrado porque a gente fica olhando para o passado e vê o que a gente ainda não conseguiu fazer, ou olha para o presente e vê o que a gente ainda não conquistou, o que a gente deveria ter conquistado, o que é uma meta que deveria ter sido alcançada. A gente fica se colocando essas condições como se a nossa felicidade dependesse dessas coisas, dessas conquistas, desses bens materiais. Então a gente fica ansioso porque a gente sempre está em busca de algo. Depressivo porque a gente se frustra, porque é humanamente impossível a gente conseguir conquistar tudo isso nessa consciência de tempo completamente equivocada. É impossível a gente enxergar o nosso propósito de vida, o sentido da vida, entender o que é a vida, que não é isso, dentro dessa correria eterna contra o tempo. É impossível atender a tantas expectativas que são colocadas em cima da gente e que a gente mesmo se coloca, essas autocobranças excessivas. É impossível dar conta de fazer tanta coisa. É impossível ser feliz durante esse processo, onde você tem que conquistar tanta coisa, como se o significado da vida, a sua felicidade, o seu poder, a sua capacidade, o seu potencial, a importância da sua existência dependesse disso. Então é óbvio que muito antes dessa questão de você se sentir mal por não estar fazendo nada, você se sentir mal quando você não está ativo, você se sentir mal ou errado quando você não está com uma agenda cheia de coisas, de atividades para fazer. Isso a origem é muito maior e vem muito antes. Esse cenário de não posso ter tempo livre, não posso descansar, descansar é para os fracos, descansar é errado, vem muito essa cultura que eu comentei antes. Aí agora, nesse momento de quarentena, onde nós somos obrigados a ficar dentro de casa e basicamente a trabalhar de home office, quem tem um trabalho, tem esse privilégio de ter um trabalho, não foi demitido, ou enfim, tem gente que não estava empregada muito antes. É óbvio que isso se intensifica, porque isso, além de tudo isso, de todos esses processos, junta-se duas coisas. Uma, eu não sei me organizar porque eu não fui ensinado a isso. Não sei organizar meu tempo, não sei planejar minha semana, eu não sei como é viver longe desse trabalho, eu não sei como que eu posso separar a minha vida profissional da minha vida pessoal. E dois, eu não sei a diferença entre ser ocupado e ser produtivo. Isso vai ser tema para outro vídeo. Mas junta tudo isso com quem já não estava muito bem com a saúde mental e todos os aprendizados que estão sendo intensificados durante essa quarentena, realmente, quem não está fazendo terapia ou quem não está aí nessa caminhada do autoconhecimento, aprendendo a se organizar financeiramente e tudo mais, muito antes disso acontecer, tá com a corda no pescoço. Isso sem contar que dentro dessa crise mundial, dessa pandemia, temos pessoas com realidades específicas que são muito mais desafiadoras e nem cabe, né, dar exemplos aqui, mas a realidade de cada um, a realidade individual ainda pega mais além da realidade coletiva que a gente está vivendo. Eu quero trazer aqui como é perigoso a gente não ter consciência do processo interno e externo deste conflito. É o processo deste conflito interno e externo que está sendo trazido, que está sendo aflorado,
que está sendo intensificado nesse momento de quarentena. Porque são muitos processos por trás disso e a gente não se dá conta de como isso é perigoso para a nossa vida. Então, se tem uma dica que eu posso te dar aqui, é que você trabalhe os seus 2 maiores aliados, que um é o autoconhecimento, 2, a organização. E na verdade eu posso até inserir mais um outro, que é o 3, conhecimento. A partir do momento que você se observa, que você se conhece, que você se organiza, você consegue sair dessa matrix, desse limbo, desse looping contínuo, onde nós estamos o tempo todo sendo convidados a entrar nessa armadilha mesmo, porque não tem como ter saúde mental se você simplesmente não sabe o que tem por trás disso e você não bota a consciência, você não ritualiza, você não está presente diante daquilo que você está vivendo. Você não se questiona, você não problematiza. Você nem tinha parado para pensar nisso que eu estou trazendo. E você acaba confundindo uma coisa com a outra. Eu vou fazer um vídeo específico sobre a diferença entre ser ocupado e ser produtivo, mas te digo, uma pessoa produtiva não é uma pessoa que está cheia de coisa para fazer. Muito pelo contrário. É uma pessoa que sabe muito bem o que precisa, o que quer, o que tem que fazer. E sabe dividir o tempo dela diante disso e ainda arranja tempo para descansar, para se divertir, arranja o tempo livre. Sabe que descansar não é para os fracos, descansar é algo necessário. Simples assim. E o fato de você estar ocioso ou, enfim, não fazendo nada durante a sua semana, não tendo uma agenda super hiper lotada, sem conseguir respirar, não é algo negativo para você. Isso só significa que você talvez esteja aprendendo a viver. Então, se permita não fazer nada. Eu não estou dizendo que é para você virar uma pessoa preguiçosa, não ter metas, não ter objetivos, não ter sonhos, porque daí também não tem vida nessa proposta. Estou falando a questão de você realmente se permitir. Se observa como que você se sente quando você não tem nada para fazer. Como você se sente não fazendo nada? Eu sempre conto essa história que, para mim, na minha cabeça, a minha crença era de que não fazer nada era ficar assistindo TV. E aí teve uma vez que eu fiquei muito doente, de cama, e pela primeira vez eu fiquei impossibilitada de até mesmo assistir TV, porque eu não conseguia enxergar, não conseguia respirar. Eu fiquei de fato de cama, eu não conseguia fazer nada, fiquei deitada. E aí a partir daquele momento, onde eu não podia fazer nada, a não ser ficar deitada, existindo e me recuperando e descansando o meu corpo, permitindo com que ele se regenerasse, até que eu ficasse saudável novamente, tomando os meus remédios, né? As pessoas cuidando de mim, me cuidando, foi ali que eu finalmente entendi o que era, de fato, não fazer nada. E eu percebi que eu nunca tinha me permitido fazer absolutamente nada. Nunca. Porque o nada para mim era ver TV, era mexer no celular. Só porque o nada, não fazer nada, a gente liga a coisas inúteis, coisas que não vão agregar necessariamente na nossa vida, né? Coisas que não estão linkadas a trabalho ou a estudo, né? Eu só tô passando o tempo aqui, mexendo no celular. E aí também entra em outro conceito que é o perder tempo, que é a gente usar o nosso tempo muito mal. Ao invés da gente de fato não fazer nada, que é muito mais produtivo, diga-se de passagem, você não fazer nada, você meditar, você ficar quietinho, quietinha na sua, por 5, 10, 15 minutos, descansando a sua mente, descansando o seu corpo, não mexendo em nenhum celular, não mexendo em nada, não falando com ninguém, é muito mais produtivo do que você ficar lá 5 horas nas redes sociais, fuçando a vida dos outros, sendo que isso não agrega nada na sua vida e vai gerar mais ansiedade,
por causa do celular na tua cara e das coisas que vão sendo gatilhos para você, e ainda por cima você podia estar utilizando esse tempo para algo mais positivo para você, nem que fosse algo mais divertido, jogar um jogo, conversar com alguém, ler um livro, fazer um curso, ver vídeos tutoriais na internet, aprender coisas novas, desenvolver suas habilidades e talentos, descobrir quais são os seus dons, se conhecer, fazer uma lista de coisas que você deseja, descobrir quais são as suas metas, definir as suas metas, criar um plano de ação. Então, esse vídeo ficou um pouco extenso, mas é sobre essa questão do que a gente faz com o nosso tempo e do porquê que quando a gente não está fazendo nada, a gente se sente tão mal, mas quando a gente está perdendo tempo, a gente tá tudo ok, porque já é um hábito. Então, o que você está fazendo com o seu tempo? Você sabe administrar o seu tempo? Você sabe se permitir não fazer nada? Você sabe o que é passatempo, o que é não fazer nada? Você sabe a diferença entre isso, uma coisa e outra? Você está aproveitando o tempo que você tem? Você está aproveitando a sua vida? O que é vida para você? Fica aqui esses questionamentos, ok? Um grande beijo.